Amigos ouvintes da Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, vamos hoje iniciar a leitura da segunda parte do livro Nas Voragens do Pecado, narrado pelo Espírito Charles através da sensibilidade mediúnica de Ivone do Amaral Pereira. A segunda parte do livro tem um introito onde o Espírito Charles ouve por bem colocar um comentário de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Diz o comentário de Kardec: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possa desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as faltas dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E o primeiro capítulo da segunda parte de O Livro Nas Voragens do Pecado traz por título Estranhos Projetos. O capitão da fé terminara a ceia, mas continuava só e pensativo à mesa, na solidão inalterável da sua residência. Deveria preparar-se para visitar a sua igreja preferida, a fim de assistir aos ofícios da noite, quando Rupert, seu fiel serviçal, se aproximou e, em continência militar, esperando em silêncio ser interrogado. Luís era delicado e amável para com os seus servos e não o fez esperar. Fala, Rupert. Meu senhor, 3 mensageiros trazem cartas para Vossa Alteza, mas declara que só as entregarão pessoalmente. De onde vêm os mensageiros? Um é de Sua Majestade, a nossa amada rainha, e o outro vem da parte de Sua Excelência, o Monsieur de B. E o terceiro é enviado pela senhora Condessa de Lavigne. Surpreso, mas sem perder tempo, o estudante de teologia ordenou: manda-os entrar sem demora, o da Condessa em primeiro lugar. Rupert saía a fim de se desincumbir da tarefa, mas foi detido. Espera, exclamou Luís e raciocinou. Seria desrespeito à Sua Majestade atendê-la em segundo lugar. A minha linda condessa poderia vir a sofrer por isso, caso o emissário relatasse. Continuando a dizer para Rupert, manda-os entrar de uma só vez. Entraram
e cada um por sua vez lhe entregou uma missiva, o que o inquietou. Retiraram-se os mensageiros e Luís ficou só. Conquanto seus criados já houvessem notado certa alteração nos seus hábitos diários, ainda não se confirmara nos mesmos a sensível modificação que posteriormente adviria. Continuava ele cumpridor dos seus deveres militares, o mesmo devoto intransigente e fanático, estudante aplicado, varão severo nos costumes. Mas quem lhe prestasse maior atenção observaria que se tornava mais exigente com o próprio vestuário, que seus cabelos eram mais demoradamente penteados, não obstante usá-los curtos, as botas mais polidas, e às refeições e durante o estudo detinha-se distraidamente fitando o vácuo em completo alinhamento de si mesmo, enquanto o vago sorriso enternecido lhe vagava pelos cantos dos lábios e insólita doçura lhe velava os olhos de ordinário vivos e penetrantes. Havia 3 dias que, por isso mesmo, chegava à igreja muito após as solenidades do Ângelus, não tomando parte, portanto, nos cânticos vesperais, o que muito contrariava o capelão, que se via forçado a abrir o coro sem a voz possante do seu melhor aluno, pois por essa época muito raros eram os bons cantores, sendo que somente o clero poderia contar com as vozes bem trabalhadas. Porque estivesse só, ao receber a correspondência de Narbonne, compreendeu que Sua Majestade não se inteiraria do desapreço que no momento por ela atestava, e quebrou o lacre do primeiro invólucro, isto é, abriu exatamente a missiva da sua amada, com quem ternamente se avistara horas antes. Tratava-se de epístola apaixonada e veemente, dramática e forte, ao sabor daquela época vibrante, quando as paixões irrompiam avassaladoras, no ímpeto indomável que tudo destruiria ou tudo realizaria à própria passagem. Leu-a acometido de emoções crescentes, sentindo ligeiro tremor nas mãos e angústia no coração, enquanto o senho se carregava. Dizia a missiva: despeço-me de ti, meu bem-amado cavalheiro. Por um período que não poderei precisar se longo ou breve, mas realmente com a alma dolorida pela ausência que entre nós ambos se estabelecerá. Sua Majestade, a nossa augusta rainha, na sua admirável justiça, houve por bem admoestar-me hoje à tarde pelo que conosco se passou na sacada do Palácio da Municipalidade, onde meu coração foi agraciado com tua presença e tuas demonstrações afetivas. Por sua ordem, deverei ingressar hoje à noite no retiro das Irmãs Franciscanas, onde expiarei em penitências e cilícios o erro de me ter revelado publicamente uma grande amorosa de ti. Com desrespeito à minha própria qualidade de dama do Palácio Real. Sinto-me muito infeliz e quisera até morrer. Todavia, consola minha certeza de que é pelo meu amado cavalheiro que sofro e que por ele serei lembrada, enquanto na solidão daquele claustro, onde rogarei ao céu que nos envie a almejada felicidade.
Sua, do coração, Otília de Lavigny, Condessa. O conde de Darmone leu e releu a carta, enternecido, sofrendo com a sua autora, encantado, julgando-se realmente amado. E notou o nome que vagamente soubera por outrem, mas que ela agora própria concedia num gesto de confiança. Otília. Sim, ela chamava-se Otília. Pronunciou baixinho 2, 3 vezes, como quem acaricia com ardência, como que a sentir nos lábios a doçura inefável de ósculos consagrados por santificante amor. E murmurou como sussurrando aos ouvidos bem-amados daquela ausente sempre constante no seu coração, com voz dúlcida e envolvente como se a tivesse nos braços. Tem coragem, minha Otília bem-amada. Tem coragem e confiança em mim. Teu cavaleiro não te deixará sofrer sozinha e indefesa nas garras daquele abutre governante. Oh, pobre órfã! Pobre criança desprotegida e inexperiente numa sociedade corrompida como esta. Admira-me como Arthur abandone assim a sua irmã. Procurou o mensageiro, cioso de enviar uma resposta reconfortadora. Mas o servo se retirara tão logo entregar a carta. Entretanto, abriu excitado as demais missivas. Tratava-se de meros convites para se apresentar com urgência à presença da rainha-mãe e ao convento dos dominicanos, onde residia aquele que o educara, isto é, o Monsieur de B, que era seu tutor e padrinho, superior respeitável a quem lhe devia obediência. Dirigiu-se, porém, em Louvre em primeiro lugar, e como distava de sua residência, e fosse grande a ansiedade que o acometera, rompendo importante tradição pela primeira vez, serviu-se do cavalo, trajando o uniforme honroso de estudante de teologia. Esta ação o tornou ridículo aos olhos dos criados e escandalizou os soldados da guarda do palácio. Felizmente, Rupert, vigilante, envolveu na capa ampla e ajeitou-lhe à cintura uma espada, o que lhe emprestou o aspecto clássico de um cavaleiro andante, não obstante a rudeza de contraste, enquanto exclamava para o amo tencionando acompanhá-lo: Meu senhor, é perigoso transpor os umbrais do Louvre desarmado. Segui-vos-ei. Estarei à vossa espera na antecâmara da sala em que fordes recebido. Catarina recebeu-o imediatamente, apesar do adiantado da hora. E à primeira vista compreendeu o jovem capitão, que a soberana se encontrava de mau humor. Ele cumprimentou-a, respeitoso, mas não servilmente como conviria um príncipe e futuro luminar do clero, e esperou em silêncio como ordenava a etiqueta e o respeito aconselhava. A pérfida rainha mediu com os olhos frios semicerrados que jamais auguravam boa sorte para aqueles que lhe caíssem no desagrado, e pensava, ciumenta e despeitada: este nasceu para rei. Que lhe faltou para ocupar este trono pelo qual tanto me sacrifico?
Faltou-lhe que eu fosse a sua mãe, que fosse eu a sua amada mãe. Ser filho de um rei não bastará a um homem para que igualmente se torne rei. Será necessário também que sua mãe seja rainha. E ela faltou com efeito, isso mesmo. Aliás, a ele faltou com efeito exatamente e apenas isso: ser meu filho. No entanto, este jovem é em verdade um veloz. A raça de que descende está toda impressa nos seus traços fisionômicos, senão no seu caráter. Mais ainda do que nos meus próprios filhos. Em sua fronte, a coroa da França estaria bem melhor do que na do meu Carlos. Mas que pena! Não é meu filho. E por isso será preciso que desapareça de uma vez para sempre. Para que os legítimos Valois durmam tranquilos e a França não sofra os vexames de ser governada pelo filho de uma concubina do rei. Elevou a voz e exclamou grave, pausadamente, como se falasse para si mesmo: Senhor Conde, ela jamais lhe dava o título de príncipe, porquanto não o reconhecia como tal. Pesa-me declarar-vos que pela primeira vez considero-vos incurso numa falta que muito vos desmerece no conceito das pessoas bem avisadas. O jovem cumprimentou-a em reverência forçada, enquanto suas faces se tingiam de vivo rubor, e respondeu com humildade: Sinto verdadeiro pesar por haver incorrido no desagrado de Vossa Majestade, embora a consciência de nenhum erro me acuse. Contudo, solicito o teu perdão generoso. A rainha deixou passar alguns instantes para que as impressões do momento se acentuassem e volveu em tom quase soturno. A estas horas, senhor conde, o nome de uma criança, o nome de uma virgem, o nome de uma órfã indefesa, irmã de um amigo vosso, dama do Palácio Real da França, é motivo de chacotas e depreciações pela boca dos vossos soldados mercenários, pela boca da plebe de rua e pela boca dos burgueses maledicentes que vivem a procurar escândalos entre fidalgos. Senhora, sinto-me confuso e desorientado. A menina é provinciana, ignora a severidade das etiquetas da corte. É simples e ingênua e deixou-se arrastar por um arrebatamento emocional próprio da idade quase infantil que conta. Mas vós, senhor conde, sois homem experimentado, um fidalgo sobre quem pesam sérias responsabilidades, um militar-chefe de um troço de exército da França e, acima de tudo, uma pessoa da igreja quase inviolável. Senhora, por que sois, ouvi-me. Mas Catarina estudara bem o próprio papel na farsa que representava. Ao lado de Rude de la Chapelle contava com o resultado do seu sugestivo sermão. Continuou, portanto, quase dolorosa e maternal, sem lhe permitir explicações.
O vosso procedimento dessa tarde foi do domínio público. Uma virgem, órfã, indefesa, tem agora a sua reputação comprometida. E quanto a vós, majestade, majestade, disse finalmente o pobre Luís, impressionado e ansioso. Eu amo profundamente a menina de Lavigne. E porque a amais, tornou a rainha, tornou público, em vez de confidenciardes com vossa rainha em primeiro lugar? Na verdade, eu sou a atual tutora da menina de Lavigne. Tem razão, vossa majestade, tem razão. Como sempre, aliás, tens razão. Eu errei, incorri em falta grave. Você a ama? Perguntou a rainha de Chofre. E por que engodais assim a pobre órfã? Se ligada à igreja, só vos falta o derradeiro juramento para obter ordens clericais maiores? No auge do entusiasmo amoroso, e considerando-se efetivamente réu de grande culpabilidade contra a animosa pessoa de Otília, acossado como se achava pela poderosa sugestão de Catarina e pelo próprio sentimento que lhe transfigurava o coração, diante daquela rainha, a quem ele, Luís Narbonne, devia respeito, a quem realmente profundamente respeitava. Luís então depôs um joelho em terra, curvou a fronte como humilhado e balbuciou aflito, tremente o coração alvoroçado por inédito ardor. Majestade, majestade, sei que é generosa amiga dos servos do trono e da França. Rogo, pois, a minha rainha e senhora, a graça de poder desposar a menina de Lavigne, e eternamente estarei reverente a seus pés. E a igreja, senhor conde? Pensai bem no que dizeis. Amo a igreja e continuarei a servi-la. Porém, a vida a partir deste momento não me será possível, porque serei um ser incompleto se não obtiver a Otília de Lavigne por esposa. Ainda não me comprometi definitivamente com o clero. Sou apenas um noviço licenciado para o cumprimento dos deveres para com a pátria, sob o patrocínio da mesma igreja. Rogo, assim, a intervenção de vossa majestade, facilitando-me a dispensa para os esponsais. E assim nós vemos, caríssimos ouvintes, que o plano arduamente traçado pela rainha Catarina de Médici começava a combinar com os resultados que ela esperava. Era desejo da rainha afastar o conde de Narbonne da igreja, da asa protetora do Monsieur de B, a fim de que realmente ela pudesse de alguma forma destruí-lo, para que ele não viesse jamais a almejar o trono da França. Esse era o plano. E ela então associou-se a Ruth de la Chapelle, que assumiu a personalidade de Otília de Lavigne, e Ruth, que odiava Luís de Narbonne, o capitão da fé. E as duas, então, juntas, se preparavam para destruir, não apenas física, mas principalmente emocionalmente, aquele cavaleiro da fé. No próximo programa, continuaremos lendo mais um pouco deste capítulo, que é o primeiro da segunda parte do livro
nas voragens do pecado. Muita paz e que Jesus nos abençoe.